Bom, e aí, rapaziada, aqui é o Next, estamos novamente para mais um vídeo. Cara, dessa vez vamos falar sobre setups, né, em inglês, setups, a galera fala na narração americana. E o que é o setup, né, por que os jogadores de mais alto nível finalizam os combos da maneira que nem sempre é a que mais dá dano, por quê, né? Então é hoje que a gente vai, então vamos lá sem enrolação, não esqueça aí de deixar seu like se confia no meu trabalho, se não, você guarda esse like aí para no final do vídeo você ver se vale a pena, e aí você me ajuda aí a continuar com esse trabalho para quem sabe um dia eu viver disso. Não é mesmo? Então vamos lá. O que são setups? Cara, de forma muito simples e fácil de entender, é você sacrificar um pouco do momento pensando no futuro, falando dessa forma, né? É você sacrificar um pouco o seu combo atual para melhorar a sua situação final. Entendeu? Então, vamos pegar aqui dois personagens de exemplo. Tem muitos personagens para fazer esse exemplo. Eu poderia usar Syrax de novo, mas como ela já apareceu muito nos outros vídeos, vamos deixá-la um pouco de lado aqui, né? Vamos começar com o Johnny, que ele é mais simples, depois a gente vai pro Takeda, ok? E lembrando que, né, muitos personagens podem ter esse exemplo. Vamos lá. Vamos fazer um combo básico aqui de Johnny, correto? Tirou 280 e 97, terminando com Shadow Kick, correto? Eu fiquei só mais 16. Tirou 276 e 68, finalizando com Nut Punch, correto? Só que se você perceber nos campeonatos, a maioria dos jogadores finalizam com isso, e não com isso. Por quê? Se o Shadow Kick dá mais dano e não é difícil, é só você fazer, por um simples motivo. Quando você finaliza com o Shadow Kick, olha isso. No neutro, feito no neutro, eu fiquei mais 21 e o oponente foi mandado pra longe. Quando é o Nut Punch, o oponente até parece que tá longe, mas eu tô mais 40. É perfeito pro Johnny pegar e fazer um safe jump. Aqui, você tá sacrificando um pouquinho de dano final pra poder ter um setup, uma situação depois. Você poder manter a sua pressão ali depois, por exemplo. Ó, se pegar, você volta pra essa situação. Aí você tem outro safe jump aqui de novo, pra você poder voltar pra situação novamente. Você sacrifica um pouco. Então pra que serve eu finalizar esses combos de maior dano? Quando vai matar, por exemplo, né? Pô, você tá pra finalizar um round. Normal, você vai fazer com isso mesmo, ou até com barra, pra você matar e dar o dano logo e finalizar o round. Aí beleza, aí é válido. Por que a Syrax, por exemplo, termina atacando bomba no chão e não dando aquela pirueta? Porque senão você dá um pouquinho mais de dano, mas você perde a pressão. E muitas vezes, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos fazer algo que seja garantido, ó. Vamos lá, vou colocar aqui o Takeda para defender automático, correto? Eu vou fazer o exato mesmo combo. Se eu fizer isso com a string média, eu tirei 79953, correto? Eu tirei mais no dano total, porque eu tive um safe jump e um setup que me deu mais pressão. Ah, mas o oponente pode dar flawless block. Sim, mas que risco a mais que ele vai te oferecer se ele der um flawless block, tá bom? Por causa do safe jump, o oponente fica com medo de dar um armor, porque boa parte dos armors o Johnny vai quebrar se ele fizer o safe jump e fizer isso, diferente de ele fazer só a string média, correto? E você vai poder adicionar frames para outras coisas. Eu vou dar um exemplo. O Raiden e o Reptile, eles têm overhead, não tem? Se eles terminarem safe jump, eles podem, por exemplo, pular e fazer overhead direto. Porque aí eles não vão correr o risco de tomar um up block. O save jump também impede o do oponente fazer um up block, porque você tá com vantagem. Se você der o Shadow Kick aqui e pular, você tem poucos frames de vantagem. Você vai poder tomar um anti-aéreo, poder tomar um up block. Então, nesse caso aqui, vale muito mais a pena você terminar os combos 99% com um Nut Punch, fora quando vai matar, correto? Vou pegar aqui outro exemplo. Vamos de Takeda, vamos fazer o combo clássico aqui nele no canto, né? Você pode pensar, vamos pro dano, né? Então você vai lá e faz um combo, por exemplo, assim. Pô, tirei 436, dano alto, né? Aí eu me coloquei no canto e perdi qualquer outra pressão e tô só mais 12, ele não tem nem um médio bom pra checar isso no E-Cap, ele só vai poder mandar um B3 aqui. E é isso, e a pressão foi pro oponente e ele pode virar a partida por causa desse posicionamento. Em contrapartida, o que o Takeda pode fazer? Pronto, e aqui eu tenho
a granada no chão, para que eu possa, por exemplo, fazer isso aqui e voltar para a mesma situação de novo. Entenderam? Eu sacrifiquei dano, mas eu, em compensação, tinha um setup aqui no chão. Eu também poderia fazer isso aqui, para ficar aqui mais 9 na cara do oponente. Então, eu adicionei uma camada a mais. Pô, mas e se esse setup não der certo? Cara, se não der certo, acontece quantas vezes? E às vezes, pô, valeria mais a pena eu dar o dano completo, né? Porque o setup não deu certo. Não, porque você aplicou esse mid-game pra cima do seu oponente. Entendeu? Se o setup não deu certo, é porque ele conseguiu adivinhar certo. Ele conseguiu. Você colocou esse mid-game pra cima dele. Quando não dá certo, você perde pouco. Quando dá certo, você ganha muito. Entendeu? Claro que existem matches onde o Takeda vai preferir. Às vezes o oponente tem um armor muito bom, então o Takeda vai preferir dar o dano completo mesmo pra garantir e voltar pro neutro, porque às vezes ele tem um controle de neutro muito bom. Pode ser, o jogador pode tomar essa decisão e tá tudo certo. Porém, esteja ciente do que você tá ganhando e do que você tá perdendo, entendeu? Então, cara, resumidamente é isso, de uma forma muito simples. Quando alguém fala de setup, é quando você tá fazendo uma situação, você tá perdendo dano de uma única conversão para adicionar pressão na próxima. Vou pegar aqui outros personagens para usar de exemplo. Bom, estamos aqui agora com Ghostface e Nitara, correto? Mesma situação, vamos pegar aqui de exemplo, vamos fazer um combo básico aqui de Ghostface. Beleza, tirei 311, correto? Tranquilo. Por outro lado, o que eu poderia ter feito? Perceberam qual que foi a diferença? Em vez de eu só fazer o combo finalizando com isso e acabando a pressão, na hora de fazer essa troca aqui, logo que foi um combo simples, né? Eu fiz isso e aqui eu tinha um mindgame do meu adversário de ou fazer o overhead e combar com Mavado, ou fazer o low e combar com Mavado também. Por sacrificar um pouquinho de dano, eu coloquei no meu oponente o risco de tomar muito mais dano. E é uma coisa que vale muito mais a pena. E se ele defendesse, estaria tudo certo. Se ele defendesse naquela instância ali, eu estaria safe, porque esse cancelamento dele é muito rápido. Ou com o B4 eu também estaria safe. Então, eu não correria riscos. Se o oponente defender, ele toma um pouquinho menos dano. E se ele toma muito mais dano. É mais uma questão de certa forma que envolve risco e recompensa. Nitara, mesmo esquema. Porque com a Nitara, a gente fazendo um básico aqui. Opa. Por que vale a pena você muitas vezes terminar nisso? Dei 317 do que... Opa. Do que terminar nisso. Porque aqui você perde posicionamento. Ó, eu só tô mais 8. E olha a distância. Se eu fizer o combo com o safe jump, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. E até pego o safe jump, inclusive, né? Vamos fazer o combo completo pra avaliar o dano inteiro, né? Ó. Se você for fazer aqui assim, beleza? Você vai tirar 390, correto? Com 8. Só 8 de vantagem. E você não tem nada que você garante aqui. Você volta pro neutro, praticamente. E se você fizer com o safe jump... Você tem aqui pra você, por exemplo, tacar e fazer a Sônia direto, por exemplo. Ou fazer o low e com a Sônia aqui. Entenderam? Então, é isso, basicamente. Você tá sacrificando um pouquinho de dano nesse combo ali, no total ali, foi menos de 2% com a Nitara, pra você ter aí um safe jump ali e poder... manter aqui o posicionamento, onde você pode cair e fazer o overhead da Sônia, ou cair e fazer o low e aqui a Sônia também. Então você cria um mix-up,
né, em cima do que o seu adversário está colocando. E se ele der delay, você vai estar aqui na pressão. Do mesmo jeito, você vai estar oferecendo riscos para ele, em vez de só devolvendo para o neutro, entendeu? Essas situações onde você dá mais dano e esquece o que vai vir depois, normalmente é para matar. Ou às vezes você acha que vai matar e vai ficar no finalzinho da vida, entendeu? Mesma situação do porquê que o Scorpion nem sempre termina com aquele dash, que é o que dá mais dano. Às vezes ele termina com a Spear para ter um safe jump, entendeu? Ou quando está no canto, ele termina com aquela giroleta dele de fogo para manter o oponente no canto, entenderam? Então isso é uma forma de você otimizar sua gameplay, sempre oferecendo mais risco para o seu adversário. Não esqueçam de um dos fundamentos básicos de jogo de luta, que é sempre evite ao máximo ficar em situações onde você tem que adivinhar, porém sempre tente colocar o seu oponente ao máximo em situações onde ele tem que adivinhar. É esse jogo que vai, digamos que, travar essa batalha dos jogos de luta na maioria das lutas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é o setup, como funciona. Isso serve para várias aplicações, tá? E é isso. Eu tenho um vídeo meu falando sobre gimmicks, que nem todos os setups são verdadeiros, certo? Mas agora quando você me vê comentando lá no canal da Combat Zone, por exemplo, ou em qualquer outra live, qualquer outro campeonato sobre setups, você já entendeu o que eu tô querendo dizer. Então é isso aí. Se possível, deixe seu like, deixe seu feedback, dê dicas, me fale ideias de vídeo que você quer que eu faça. É isso aí. Valeu, falou, é nóis.